Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Sala dos Professores. Aqui quem vos fala é o Daniel, sou locutor deste programa do Conexão História. Hoje teremos uma convidada bastante especial, a professora Eliana Pedrosa, formada em História pela Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, com mais de 10 anos de experiência na rede estadual e municipal de educação. Ela atualmente é professora e mestranda também aqui no programa de História Pública na Unespar e mora na cidade de Areia, a cidade de Pedro Américo, né? Professora Eliana, é um prazer tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Daniel. Muito obrigada. Espero contribuir bastante com a ideologia do programa de hoje. Então vejamos como é nosso primeiro episódio. É um episódio especial sobre a formação de professores. Vamos falar sobre o caráter humano também dessa formação, né? Refletir os aspectos na sala de aula e suas reverberações também na vida profissional e pessoal também do professor. Baseado nisso, Eliana, sobre como a formação de professores, você já experimentou alguma narrativa nessas formações sobre a história decolonial, o trabalho melhor nessas perspectivas sobre povos nativos africanos que aqui viveram e sofreram tanto? Daniel, formação mesmo assim, continuada, de forma constitucional, da secretaria, não. Nunca me foi passado, né? Geralmente a secretaria, quando chegam perto das datas comemorativas, eles dão alguns links, né? Que a gente pode entrar e fazer uma formação, né? Mas aí é por conta própria, é porque você quer, porque você é professor, porque você quer ministrar melhor suas salas de aula, né? Sua sala de aula, sua aula, né? Então você faz aquela sua formaçãozinha continuada, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma formação continuada sobre povos indígenas, né? E também sobre a consciência afrodescendente. Mas, assim, foi porque eu quis, né? Não foi nada imposto. E assim, Daniel, deixa eu te completar. Como professora, né, me faz falta, né? Me faz falta, porque desde que tenha a formação continuada, né, então a gente vai ter uma autoridade melhor para falar e para conduzir nosso plano de aula, nossa aula no dia a dia. E assim, como professora, eu sinto que faz falta para mim, sim. E ainda mais que a qualidade pede, né, essa discussão ser trabalhada. Assim, já incorporando essa política, já sabemos que as formações já não servem para isso, mas é algo que está na Lei 10.639. Então, ela define o ensino e a cultura da história afro-brasileira nas escolas. Não somente ela, né? Também tem uma complementação em 2008 desta lei que incorpora a questão do indígena também. Então, a pergunta em questão é: a Secretaria de Educação, nem com a legislação, realiza ações ou projetos voltados para a conscientização do racismo ou dessa discriminação? Daniel, é o seguinte, a gente sabe que é obrigatório, né, essa pauta nas nossas aulas, mas infelizmente eu não recebo esse tipo de formação, certo? Não é tido como um praxe dos meus planos de aula durante as reuniões pedagógicas, tá? Minha escola, geralmente, ela realiza, né, no Dia da Consciência Negra, que é dia 20 de novembro, ela faz uma semana, né, daquelas ideias principais. Mas, assim, formação continuada para os professores voltados para isso aí e também para ter durante o cotidiano, no nosso dia a dia na sala de aula, nós não temos. Nós, infelizmente, não temos. Na nossa escola, não. E quando você tem aquela coisa, né, por vontade própria de se trabalhar também. Exatamente, isso aí já parte da questão do professor, né? Se ele quer trabalhar, até porque hoje a gente tem uma redução no número de aulas de história nas nossas escolas. Então, assim, muitas vezes o professor, ele fica naquela ideia de passar o conteúdo, né? Que a secretaria nos obriga, né? Que é de praxe, e acha que esse assunto pode ser colocado à margem, né? Vai empurrando para lá. Não, em novembro a gente trabalha esse assunto. Não, em novembro a gente vê isso aí. Em novembro a gente conversa sobre isso. E vai ficando meio que à margem, sim, no dia a dia. E as escolas também têm uma certa liberdade, né? Não somente na questão de formação específica de professores, mas também na questão de apresentar projetos fora desses ambientes de novembro. Não é sobre esse tipo de consciência. As escolas que você trabalhou nunca fizeram esse tipo de coisa? Nas escolas que eu trabalhei, já assim, o que aconteceu? Quando acontece assim algum caso isolado,
né, com o nosso alunado, um aluno com outro aluno, no cotidiano da família na escola, que acontece algo que dê para entrar nessa margem, a gente faz a escola como um todo, as outras disciplinas também, os outros professores, faz uma determinada discussão sobre. Mas assim, é algo que foi provocado, você entendeu? Por uma situação particular, mas que no dia a dia a gente não tem essa cobrança e muitas vezes aqueles professores um pouco mais antigos, né, eles ficam atrelados àquele plano de aula, aquele conteúdo programado e ele não lança margem, não desenvolve esse tipo de assunto com os alunos. E algo que é muito importante, né, porque assim, parte para a humanização, né, já é uma questão de uma formação de personalidade a mais para o aluno. Quesito pandemia, né, a gente foi afetado bruscamente dentro das escolas com esse processo de utilização das tecnologias. Em sua formação, não somente a continuada, mas a formação básica para ser professora, que você já vivenciou formações ou cursos específicos para os professores utilizarem tecnologia? Os professores utilizarem tecnologia, é essa a pergunta? Os professores utilizarem tecnologia na sala de aula. Os alunos utilizarem a tecnologia. Isso não, Daniel. Isso não. Na minha condição, né, de professora, já há algum tempo de experiência de sala de aula eu tenho, mas não, essa questão da gente utilizar as tecnologias na sala de aula, não, a gente não teve essa formação. É tanto que quando a gente recebeu há mais ou menos uns 5 anos, não, mais ou menos 4 anos atrás, a gente começou a trabalhar a caderneta digital, né? A gente saiu daquela caderneta de papel e veio para a caderneta digital. E houve um estranhamento grande por parte dos professores, justamente porque a gente nunca recebeu essa habilidade, né, para trabalhar com a tecnologia. Nem antes da pandemia, e durante a pandemia foi bem difícil, né, porque foi algo que a gente teve que enfrentar. Eu, como professora particularmente de história, a gente sabe que o nosso aluno, ele já traz de casa essa carga da tecnologia, essa formação de redes sociais, de lidar com esse mundo digital, né? Então, eu como professora, para tentar melhorar minhas aulas, né, eu particularmente já busquei uma formação sim, até para me manter com um melhor diálogo, né, com os meus alunos, ter uma melhor ensino-aprendizagem, eles conseguirem se desenvolver, a gente conseguir falar a língua deles. Quais assuntos, ou o que é melhor falar, assuntos, conteúdos, materiais são mais difíceis de ser aprendidos e serem entendidos pelos alunos, que você enxerga assim? É capaz de ser aprendido, né? Agora, compreendido e aceitado às vezes é um pouquinho mais difícil. Eu sou paraibana, né? Terra de cabra da peste, como você sabe. E a gente, assim, essa questão social do patriarcalismo, essa questão do cabra macho, ainda está enraizado no nosso aluno hoje, no ano 2024. Ele ainda está no aluno, ele está nessa formação de personalidade dele, que ele traz de casa com isso. Então, assim, como professora, eu vejo, Daniel, que o machismo, ele ainda é muito presente na minha sala de aula, muito presente na minha escola, na minha vivência com meus alunos. Então, o que eu posso te qualificar assim, que difícil de aprendizagem e aceitação, seria essa questão do machismo, entendeu? Da aceitação do aluno poder falar, desse ambiente, que a gente pudesse tirar esse machismo que não tem como. E a valorização dos grandes homens, dos grandes heróis machistas da nossa sociedade. Nessa questão da dificuldade, quais são as estratégias, as metodologias que você cria? Que também pode ser uma metodologia passada dentro da formação de professores, que a gente também recebe muitas metodologias para se aplicar dentro da sala de aula, né? Que funciona. O que você acha que se encaixa, que funciona bem em uma das melhores metodologias que você pode nos pontuar, que você usa bastante na aula? Daniel, eu acho que ainda é uma boa conversa. Eu acho que ainda uma roda de conversa aberta
onde a gente tente compreender o outro e fazer com que o outro compreenda o seu ponto de vista, eu ainda acho que é a melhor metodologia, eu acho que ainda é uma ótima estratégia, sim, né? Até para que o nosso aluno ele se abra, né, para esse mundo, que ele possa entender e enxergar o outro, né? É como você se colocar no lugar do outro, você tentar viver a situação do outro. Eu ainda acredito nisso, que uma roda de conversa ainda ajuda muito. É uma metodologia que eu faço na minha sala de aula, né? Eu tento colocar eles, a gente conversar um pouco, preparar meu aluno para receber aquele assunto, né? Para que ele se sinta aberto, né? Para falar e para a gente conversar, dialogar e tentar entender o outro. Expor seu ponto de vista claro e fazer que a pessoa entenda o ponto de vista do outro, aceite, compartilhe da ideia. E, se possivelmente, mude de atitude, mude com palavras, mude não só na sala de aula, né? Não só no mundo escolar, mas como é aquela formação humana que eu te falei. A gente percorreu aí desde a questão da Lei 10.639, percorremos também a questão da decolonialidade, a questão das personalidades, né? Que a escola, a história não oficial, que não é... que a gente aprende, enxerga na história, não contadas. Como é que você consegue trabalhar com história, compará-las com a história dita tradicional ou a história dita oficial que se apresente nos nossos livros didáticos, que é o material base para a educação pública, né? Que eu acho que, apesar de todos os efeitos que possa vir nos livros didáticos, ele ainda é um livro material potencial, porque é o único acesso que o aluno tem. As pinturas, a mapas, a outros tipos de materiais que ele não teria fácil, né? Se ele não tivesse o livro didático. Eu vejo, assim, ao longo dos meus anos de sala de aula, os livros didáticos de história, obviamente, ele houve uma progressão, né? Ele é um poderoso aliado no ensino-aprendizagem do nosso aluno, mas eu creio que ainda falta, né? Eu acho que daí está a importância ainda dos cursos de mestrado, doutorado, das formações continuadas, essa conscientização, né? Que ainda falta muita história para ser contada. A história não oficial tem um caminho aí grande ainda a ser percorrido, uma história que precisa vir a palco, né? Eu tento sempre falar, assim, ter ideias. Como meus alunos geralmente são da zona rural, né? Eu moro aqui, como você disse, em Areia, Paraíba. Então, na cidade vizinha, a gente tem uma sindicalista, né, que morreu por volta de 40 anos, a Maria Margarida Alves, né? Ela era uma sindicalista, ela veio do meio rural. Então, assim, meus alunos são do meio rural. Então, assim, é uma forma que eu vejo de chamar a atenção para esses temas que ainda faltam ser trabalhados, para essas histórias que ainda precisam ser contadas, né? Então, assim, a figura de Margarida Alves, ela foi uma sindicalista que ela simplesmente, Daniel, ela procurou direitos, né? Direito para o trabalhador rural, direito à aposentadoria, né? Direito ao uso dos equipamentos, os EPIs, adequados para serem trabalhados na lida da zona rural, na lida da agricultura no dia a dia. E ela foi uma voz que se exaltou, foi à Câmara de Vereadores, ela ia para rádios, dar entrevistas, e ela foi assassinada só por ser sindicalista, por dar voz. E ela foi mais além, ela tentou trabalhar essa questão da mulher na agricultura, coisa que ninguém nunca tinha ouvido falar, era quase que um trabalho invisível. E ela trouxe isso a palco e incomodou a muita gente. Então, assim, eu tento conversar sobre ela, mostrar a meus alunos que também tem uma história perto da gente que pode ser contada. Não é isso? Então, isso eu consigo. É uma aula maravilhosa quando eu faço com eles, porque, assim, é do meio rural, é pertinho da gente, essa história tá na internet, é uma história viva, temos a casa dela hoje aqui em Alagoa Grande que pode ser visitada. Então, assim, é uma história que precisa ser mais explorada. Então, como professora, como mulher, como paraibana, como tentar sempre ter meu espaço e meu direito e passar isso para o meu aluno, eu trabalho a história dela na minha sala de aula e geralmente eu tenho um bom êxito, porque eles se veem ali, ele vê a mãe deles, ele vê o pai deles ali.
né? Apesar que a gente sabe que hoje muito direito já foi conquistado, mas na época não. E a gente entende todo esse contexto histórico e é uma aula muito boa. A gente conversa de agricultura, a gente conversa de direito, a gente conversa de salário mínimo, a gente conversa de mulher. E é o que eu tento, assim, contar um pouco mais sobre essa história que ainda está oculta, né? Calada. Bem, eu te agradeço bastante por sua fala, né? Prazer imenso tê-la aqui, especialmente nesse primeiro episódio, né? Foi o prazer de dizer ao meu orientador, não, eu vou começar logo por uma nordestina, porque eu também sou nordestino e também vamos lá. E para mim foi um grande prazer participar, me sinto lisonjeada pelo convite, né? Pela confiança que você me depositou na minha experiência como... Nós que agradecemos por escutar até o fim e é um prazer. E fique assistindo mais, até porque teremos mais 7 produtos sobre experiências nas salas de aula. Até mais!